Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal A Fórmula do Equilíbrio. Eu me chamo D'Artagnan Boaventura e nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouquinho o que é o Caminho de Santiago de Compostela e por que eu decidi fazer esse caminho. Beleza? Bora lá então! O que é o Caminho de Santiago de Compostela? Para começar, vamos acrescentar um S aqui. Não há apenas um, mas vários caminhos de Santiago. O mais famoso é o caminho francês, que segue pelo norte da Espanha. Acredita-se que o corpo de São Tiago, um dos 12 apóstolos de Jesus, foi enterrado naquele local. Por isso, durante a Idade Média, a região da Galícia se tornou um destino para peregrinos religiosos. No século XI, Santiago era o terceiro centro de peregrinação, perdendo apenas para Roma e Jerusalém. Essa fama toda, porém, foi sumindo com o passar dos anos. No século XX, o caminho estava quase esquecido. Parte da mudança, acredite, se deve a um brasileiro. Pode ter certeza que em algum lugar eu vou chegar. Na década de 80, a história do livro O Diário de um Mago, de Paulo Coelho, trouxe uma nova luz sobre o percurso que se tornou o destino certo para quem busca autoconhecimento com ou sem religiosidade. Bom, gente, agora que vocês conhecem um pouquinho sobre do que se trata o Caminho de Santiago de Compostela, eu gostaria de contar para vocês o porquê que eu decidi fazer esse caminho. Bom, gente, então, no ano passado eu escrevi um livro, Maçonaria, a Fórmula do Equilíbrio, esse livro aqui. Eu publiquei ele no final do ano, e quando eu estava escrevendo esse livro, na verdade, já lá no final desse livro, quando eu já estava terminando o livro, eu precisava de um propósito para ele. Uma coisa eu já tinha em mente, que parte da verba que eu conseguisse com a venda desse livro iria para a caridade, para ajudar uma instituição beneficente. No caso, aqui na minha cidade caçadora, ela foi destinada para o Lar dos Idosos aqui, que é a Casa Lar. Mas eu precisava de algum motivo assim pessoal, alguma coisa que me motivasse a correr atrás e a finalizar o livro, porque o processo de escrita do livro foi muito rápido. Eu escrevi esse livro em torno de 3 a 4 meses, e a parte mais complicada de um livro é o final dele, porque quando você junta tudo que você escreveu, você precisa publicá-lo. Você precisa fazer revisão, diagramação, capa, e esse processo é um pouquinho chato. Então, eu havia escrito o livro e ele estava parado ali. E eu precisava de algo que me motivasse a fazer definitivamente o lançamento dele. Mas então, assim, faltava aquele impulso, aquela motivação pessoal. Eu não sei, tem gente que acredita em espiritualidade, em coisas que não estão assim no nosso entendimento, mas eu gostaria de compartilhar com vocês como que surgiu isso. Eu fui dormir e tive um sonho. Apareceu para mim uma pessoa que eu não conheço, um homem, né, um senhor, e esse homem ele me chamou, sentei com ele, tive uma conversa longa com ele no meu sonho, mas ele falou para mim sobre que eu precisava fazer o caminho, mas eu não sabia que caminho que era esse, né, no sonho. Mas acontece que quando eu acordei, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o sonho, e eu fiquei pensando, e ele falou em caminho, que eu precisava fazer o caminho. Eu achava que era o caminho para divulgar o livro, fazer toda essa parte, mas então é isso que eu pesquisei na internet e coloquei caminho no Google e logo apareceu o Caminho de Santiago de Compostela. Aí eu lembrei que eu já tinha ouvido falar desse caminho um tempo atrás, mas eu nunca dei muita bola porque eu nunca fui muito de exercício físico, assim, meu lado sempre foi mais musical, então nunca fui uma pessoa assim, né, tão esportista. E imagina então fazer uma caminhada aí de 800 quilômetros. Mas aí eu comecei a pesquisar várias coisas sobre o caminho, comecei a colocar na internet, no YouTube, e começou a aparecer muito vídeo, muitas coisas, e ali, quanto mais eu olhava aquilo dali, isso tudo no primeiro dia, né?
Quanto mais eu olhava aquilo, mais eu tinha certeza que eu precisava fazer esse caminho. Tudo que eu olhava, eu via, eu me emocionava. Tava ali a minha motivação para divulgar o meu livro, O Caminho de Santiago de Compostela. Esse livro, Maçonaria, Fórmula do Equilíbrio, ele é um livro mais filosófico, espiritualista, que conta sobre alguns elementos que compõem a ordem maçônica mundial, digamos assim, e tudo combinou. Quando eu comecei a pesquisar bem sobre o Caminho de Santiago, tudo foi combinando, porque o Caminho de Santiago ele é um caminho espiritual, né? Assim, a princípio ele é um caminho cristão, por se tratar do apóstolo Tiago, mas ele é um caminho que ele era guardado pelos templários, e os templários eles protegiam os peregrinos que faziam esse caminho, e a ordem maçônica ela tem muito a ver com os templários. Na sua história ela agrega muitos elementos aí da ordem templária, mas então o que me motivou foi isso, algo que na verdade foi uma missão que foi me dada. Não tem nem como explicar muito, porque é algo que foge um pouco do racional. Quando a gente começa a ver um monte de coisa, um monte de relatos de pessoas que fizeram o Caminho de Santiago, a gente vê que todas elas estão buscando um autoconhecimento, um momento para si. E acredito que realmente o caminho ele apareceu para mim no momento em que eu preciso. Estou completando 38 anos de idade, agora no mês de agosto, e nesse mês eu começo o meu caminho. Eu embarco para Santiago no dia 28 de agosto, e eu acredito que todo mundo tem o seu tempo. O caminho, ele tem o seu tempo. Que o caminho, ele começa quando você decide fazer. E o meu caminho já começou lá no ano passado. Então eu gostaria de compartilhar com vocês, para lá no dia 28 de agosto, vocês embarcarem comigo e me acompanharem dia após dia. Então, conto com vocês e até o próximo vídeo.